Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês todos. Amém. Muitas orações atendidas, né? Pedidos de oração, mas também agradecimentos também. Porque diz assim o salmista: amo o Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. O Senhor, Ele tem se inclinado para a sua igreja, Ele sempre se inclinou. Temos que orar, temos que pedir, que se Deus quiser, nós vamos receber. E depois agradecer a Deus pela sua dádiva, pela sua graça. Abra a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 9, Atos 9, versículo 26. Nós leremos do 26 até o 31. Diz bem assim a palavra do Senhor: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus, em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor fale conosco. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ouve, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que o Senhor nos perdoe, nos purifique de toda a nossa injustiça, e que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor Deus, pela tua palavra, que possamos ser por ela encorajados, exortados, edificados, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço isso, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Lucas, meus irmãos, está dando prosseguimento à narrativa sobre Paulo, sobre a conversão de Saulo de Tarso, de como ele saiu de Damasco fugido e foi até Jerusalém. Chegando lá, ele tenta se encontrar com os discípulos. Um homem que saiu para perseguir e matar os discípulos, agora voltava para se encontrar com eles, para fazer parte daquele grupo. Mas eles, os discípulos, têm medo de Paulo, de Saulo. Eles não querem nem chegar perto dele, porque ele era aquele homem que perseguia a igreja. Então Barnabé pega Saulo e leva até os apóstolos, e ali ele fala, ele relata sobre o que Deus fez na vida de Saulo, de como Jesus apareceu para Saulo, de como Jesus falou com Saulo, de como Saulo, a partir daí, começou a pregar sobre Jesus Cristo, a pregar corajosamente, a testemunhar corajosamente sobre Jesus Cristo. E assim, Saulo é recebido naquele lugar pelos apóstolos, pela igreja. Ele é reconhecido como um verdadeiro cristão, e ele passa a pregar o evangelho. São marcas de um cristão, meus irmãos. Ele primeiro teve um encontro com Jesus, depois ele vai e recebe de Jesus a palavra do Senhor, e depois ele vai testemunhar sobre Cristo. É a caminhada da igreja, a minha e a sua caminhada. Nós falamos sobre isso terça passada, mas aqui nessa narrativa surge algo muito importante. Lucas, depois de falar sobre tudo isso, ele diz que Saulo passa a ser perseguido, foge para Tarso,
a igreja o ajuda a fugir para Tarso. Em outro texto, Atos 22, Paulo afirma que o próprio Cristo apareceu para ele e disse a ele que ele deveria deixar Jerusalém e ir para os gentios. Aqui começa a sua caminhada em direção aos gentios, ao povo que não era de Israel, e ele vai embora. E depois disso, Lucas, ele fecha um arco nesse momento, um arco narrativo, um arco histórico, do mesmo modo que lá em Atos 2, quando vem o Espírito Santo, Lucas descreve um pouco o que era a igreja, o amor, de que eles tinham tudo em comum, que eles viviam testemunhando de Jesus, que eles eram unidos, que ninguém tinha nada propriamente seu. Do mesmo modo que ele fala da igreja, ele faz um quadro, ele pinta um quadro com palavras sobre a igreja, logo após a vinda do Espírito Santo. Aqui também ele pinta mais um quadro sobre a igreja em Jerusalém. Aqui ele vinha falando, irmãos, de perseguições, de pregações, de Estevão pregando, sendo perseguido, sendo odiado e sendo morto. Depois ele fala de Filipe, lá em Samaria, a mesma história, sendo perseguido, sendo pregando o evangelho. Ele não é morto, mas muitos ali creem e aquela cidade se alegra. Pregação, perseguição. Depois ele fala de Saulo, de como ele também pregou a Cristo e também foi perseguido. E depois desse momento de pregações do evangelho, desse momento que Cristo é anunciado, ele faz um resumo, ele para a narrativa para falar do que estava acontecendo ali agora. É muito bonito ver o agir de Deus, a sua providência agindo em nossa história, porque Deus, logo na morte de Estevão, ele faz com que se levante uma perseguição contra a igreja, e a igreja se espalha, vai para Samaria. Não existe paz, existe perseguição. Mas agora a igreja volta a ter paz. Deus, na sua providência, faz com que a igreja pregue o evangelho, e depois da igreja pregar o evangelho, ela vê a transformação que o evangelho pode provocar nas pessoas, meus irmãos. E assim termina esse arco narrativo. Lucas termina assim, falando da igreja, relatando como era a igreja logo após a partida de Paulo, a partida de Saulo. E ele diz coisas importantes que alguns de nós já sabemos, já conhecemos. Alguns sabem, cristãos antigos sabem mais ou menos o que quer dizer edificação, o que é ser edificado. Outros sabem o que significa o temor do Senhor, mas alguns irmãos não sabem o que é a consolação do Espírito Santo. E Lucas vai falar sobre tudo isso aqui. Vai dizer que a igreja, agora nesse momento, estava vivendo tudo isso. Alguns comentaristas dizem que essa paz veio por causa de Calígula. Calígula, ele estaria perseguindo os judeus de Jerusalém, porque queria construir um ídolo em Jerusalém, uma estátua, e por isso os judeus estavam muito incomodados com a questão e esqueceram um pouco a igreja. É uma explicação histórica, irmãos. Nós olhamos para a Bíblia e ela não fala sobre isso. O que ela fala é que depois de se pregar muito o evangelho, com Estevão, com Filipe, com Saulo, depois de se pregar o evangelho, acontece algo maravilhoso. A igreja está em paz, está vivendo em paz. A igreja, ela é edificada pelo Espírito Santo. Uns edificam, a igreja se edifica. A igreja anda no temor do Senhor. A igreja é consolada por Deus. A igreja, ela aumenta em quantidade. Mais e mais pessoas são agregadas ao povo de Deus. Depois de tanta pregação, meus irmãos, vem a vitória. Depois de tanta pregação, perseguição, perigo de morte, existe sim a vitória. Esse belo quadro que Lucas nos deixa. E ele diz bem assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
a igreja, onde o evangelho tinha sido pregado, a igreja estava vivendo em paz. É claro que essa paz não era uma paz absoluta. É claro que os judeus ainda odiavam a igreja, é claro. Mas Deus tinha trazido para o seu povo paz. Porque o seu povo estava fazendo aquilo que era agradável a Deus. Antes, quando a igreja não tinha se espalhado por Samaria, pelas regiões, Deus suscitou uma perseguição, porque Ele é o soberano Senhor. E aí a igreja começa a se espalhar e pregar o evangelho. Agora que a igreja pregou o evangelho, aí começa um período de paz. Havia paz naquelas cidades, naquela região, porque é isso o que o evangelho produz, meus irmãos. Paz. Será que um dia nós vamos poder enxergar a paz que Jesus Cristo dá a uma sociedade, em nossa cidade, em nosso país? Isso já aconteceu? Já aconteceu. Genebra era um lugar decadente, cheio de bêbados e prostitutas, e uma cidade que foi transformada pelo Evangelho de Jesus. A Alemanha é um país que foi transformado pelo Evangelho de Jesus, o país inteiro. Deus pode trazer paz, trazer muita coisa para a sua igreja, depois que o Evangelho é anunciado, depois que Cristo é falado, é ensinado às pessoas. Existe uma passagem lá em 1 Crônicas 22:9, que deixa isso muito claro, de como Deus é Ele quem nos dá a paz. As pessoas não vão entrar em paz com você por vontade delas, mas é vontade do Senhor. Diz bem assim a palavra, Deus falando a respeito de Salomão. Ele fala a Davi sobre Salomão e diz: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Eu lhe darei descanso. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Meus irmãos, é Deus quem nos dá a paz. Não são os nossos inimigos que resolvem nos deixar em paz. Não é isso. A paz quem nos dá é o Senhor. E de fato, se você for ler a história de Salomão, que é uma história maravilhosa, Salomão foi um homem muito abençoado, com toda a sorte de bênçãos, irmãos. É impressionante como Israel vivia bem nos tempos de Salomão. Homem sereno, tranquilo, porque Deus havia dado a ele essa paz. Os inimigos tinham se calado diante de Salomão. Paz. Tanto é que quando Salomão morre, volta a surgir a guerra. É o Senhor que nos dá a paz. Foi o Senhor quem deu paz aqui à igreja. Nesse momento, meus irmãos, no mesmo texto, mesmo capítulo, mas no verso 18, diz bem assim, Davi falando: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. O Senhor entregou os moradores dessa terra em minhas mãos, e esse povo, essa terra está sujeita perante o Senhor. Essa terra está sujeita a Deus. A terra está sujeita ao povo de Deus. A paz, quem nos dá é o próprio Senhor. É o Senhor quem vai trazer paz para a sua igreja. Mas perceba o que Lucas está narrando pelo Espírito Santo. A paz veio depois que o Evangelho foi pregado em Jerusalém, em Samaria. Aí a paz veio, irmãos. A paz veio. Nosso país hoje vive em guerra. Vivemos uma guerra eterna que não acaba. A paz está na pregação do Evangelho. A paz está em a igreja anunciar a Cristo Jesus. E não pense que é porque as pessoas vão entender e vão se apaziguar. Não. Porque quando a igreja anunciar a Cristo, aí Deus vai nos mandar a sua paz. É o que Lucas está narrando aqui, desde Estevão, passando por Filipe, até chegar em Saulo e concluir
essa mensagem maravilhosa. E diz mais, lá em Provérbios 16, 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, o Senhor reconcilia com eles os seus inimigos. Se o meu caminho, se o caminho dessa igreja for agradável a Deus, isso é um princípio. Provérbios está cheio de princípios, é algo que vale para muitas coisas. Então, se a igreja, se ela vive de maneira agradável a Deus, Ele realiza a paz com os seus inimigos. Deus realiza, não são os inimigos, nem somos nós, é Deus que faz isso. Mas nós temos que viver um caminho agradável a Deus, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Ele reconcilia os inimigos com esses homens. É um princípio bíblico que você encontra nessa narrativa de Lucas. Deus fez isso com a igreja, porque a igreja passou a pregar o Evangelho, a testemunhar sobre Jesus. Paz, vinda de Deus, onde o Evangelho foi anunciado. Além de paz, o Senhor também diz que a igreja, ela se edificava. O que é isso, irmãos? Muitos sabem, mas alguns irmãos novos na fé talvez não saibam. Essa palavra vem realmente, está ligada à ideia de edifício mesmo, ou de construção, ou como diz Maier, de perfeição cristã. É um aperfeiçoamento do cristão, que é a santificação, um processo, uma construção, sendo elevado até o alto, chegando mais perto do céu, sendo transformado, aperfeiçoado por Deus. A igreja, ela estava se aperfeiçoando no Senhor. Esse é o retrato da igreja do Senhor. Uma igreja não pode estar parada. Eu não posso ser o mesmo Henrique de 5 anos atrás. Eu não posso. Isso não é possível. Nós temos que progredir cada vez mais em santidade, cada vez mais na santificação, sendo edificados. Mas a Bíblia fala muitas coisas de como a igreja pode ser edificada. A igreja era edificada pelo amor, por exemplo. Quando Paulo fala com relação ao comer carnes de ídolos, sacrificadas para ídolos, ele fala lá no começo do texto, ele diz, olhe, se você, o conhecimento, ele ensoberbece. Nós temos conhecimento sobre a carne dos ídolos, nós sabemos que podemos comer, que não é pecado, mas o conhecimento ensoberbece. Mas o amor edifica, ele vai mostrar, se você conseguir entender, ele vai mostrar o que é o amor. O que é o amor? Eu vou me privar de comer aquela carne por amor aos irmãos. Por isso que o amor edifica, mas esse amor é um sacrifício meu. Eu vou me privar da liberdade de comer aquela carne, que não é pecado, mas eu não vou comer por causa da consciência fraca de alguns. Porque se eu comer na frente deles, eles vão pecar. Eles vão olhar para aquilo e vão achar que outras coisas são pecado e vão praticar o pecado. Vão praticar o pecado. Então, por amor a eles, eu tenho que edificá-los nesse amor. O amor edifica. Você se privar muitas vezes, edifica seu irmão. É você querer o bem daquele irmão. O amor edifica. Mas não somente o amor, outras realidades edificam a igreja. A igreja é o conhecimento, a doutrina, ela edifica a igreja. Quando Paulo fala aquele texto muito conhecido, de que Deus levantou pastores e evangelistas, ele está dizendo ali, está falando a respeito da doutrina. Ele levantou esses homens para que o povo não viva trocando de doutrina, de conhecimento o tempo todo, como o vento. Ele fez isso para aperfeiçoar, para edificar o seu povo. E esse povo, todos trabalhando juntos, eles serão levantados, edificados, aperfeiçoados para Deus. É a passagem que está em Efésios 4, 15, 16. Mas seguindo a verdade em amor, verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, pelo auxílio de cada um,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem vai fazer a igreja crescer não é o mundo, é a própria igreja. Ela efetua o seu crescimento quando todos cooperam juntos na verdade e no amor. Aí sim, com a verdadeira doutrina, com a verdade e andando em amor, essa igreja ela vai ser aperfeiçoada, ela vai ser edificada, ela vai ser fortalecida, santificada para Deus. A doutrina também nos edifica, assim como o amor nos edifica, nos aperfeiçoa para Deus. E também em Efésios 4:29, ele fala do cuidado que eu tenho que ter com a minha boca. Veja, quantas vezes nós desprezamos o mal que nossa boca, que os nossos comentários podem fazer. E quantas vezes você não teve o desejo de edificar a igreja. Todo cristão tem esse desejo. Senhor, eu queria edificar o meu irmão, edificar a tua igreja, Senhor, fortalecer a tua igreja. Pois bem, ouça bem essas palavras de Deus. Se você quer edificar a igreja, tenha cuidado com o que você fala. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, corrupta, nenhuma palavra má, não saia. Guarde essas palavras, refreie a sua língua, mas sai da sua boca uma palavra que seja útil, que vai trazer graça para as pessoas, que vai abençoar as pessoas. É essa palavra que eu tenho que trazer. Com essa palavra elas serão edificadas. Mas se eu falo palavras erradas, palavras más, a igreja não será edificada. Veja como você, como eu, como cada um de nós é responsável por edificar a igreja do Senhor. Um comentário, uma frase que eu use no meu WhatsApp é responsável por edificar ou não a igreja do Senhor. Eu tenho que levar a sério as palavras, meus irmãos, as minhas palavras. Eu tenho que levar mais a sério e pensar bem antes de falar alguma coisa. A palavra da igreja, aquilo que eu falo para você, isso vai edificar você ou não, ou não. Depois de falar sobre isso, ele fala a respeito do temor do Senhor. Ele fala que aquela igreja vivia em paz, aquela igreja era edificada. Ele fala do temor do Senhor. E essa expressão é muito importante na vida do cristão. O temor do Senhor, meus irmãos, é você se afastar do mal. O temor do Senhor é você levar Deus a sério, de maneira que você passa longe do pecado, você foge do pecado. Esse é o temor do Senhor. Você se afasta de tudo aquilo que é mal, você afasta seus olhos de tudo aquilo que é mal, você corre com os seus pensamentos de todo pensamento mal, você fecha a sua boca diante de toda palavra má. Isso é o temor do Senhor. Desde Jó isso é explicado na Bíblia e nós temos que aprender isso. Jó 28, ele diz: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Sabedoria, entendimento, temor do Senhor é se afastar do mal. Se afaste do mal. Esse é o verdadeiro temor do Senhor. Se afaste do pecado, leve o pecado a sério. Esse é o temor do Senhor. Mas não fica só aí. Provérbios 8:13 também vai confirmar a mesma noção. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu irmão, eu tenho que ler esse texto 1000 vezes, com todo zelo e todo cuidado, para que eu possa viver uma vida agradável a Deus, para que eu tenha uma boa vida. Pedro fala que se eu refreio a minha língua do mal, minha boca do mal, eu vou ter uma vida feliz. Veja o que ele fala: o temor do Senhor consiste em você odiar o mal. Como eu já tinha dito, se afastar do mal. Aí ele fala da soberba, da ganância, da arrogância,
o mau caminho, a boca perversa. Se afastar disso é o temor do Senhor. E a igreja naquele tempo, os frutos, as consequências da pregação do Evangelho provocou isso nas pessoas. As pessoas afastaram suas bocas da perversidade. Elas deixaram de ser arrogantes, soberbas. Elas deixaram, porque elas andavam no temor do Senhor. Elas tinham medo de pecar. Não é ter medo de Deus, irmãos. João fala que eu não posso ter medo de Deus, porque se eu tenho medo de Deus, o amor de Deus não está aperfeiçoado em mim. Mas eu tenho que ter medo de pecar contra Deus. Eu tenho que ter medo. Eu tenho que ter medo do pecado. Eu tenho que fugir dele. Eu não posso brincar com o pecado como muitos estão brincando, fornicando, deitando com namoradas. Eu não posso. Se você faz isso, você não tem o temor do Senhor. Não tem. Vendo pornografia no computador, você faz isso, você não tem o temor do Senhor, porque não está se afastando do mal. Não está. Você mente constantemente, você não tem o temor do Senhor, porque não está se afastando do mal. Não está. Pare de achar que tem, pare de se enganar e dizer que tem, que teme a Deus. Não teme, não teme, porque abraça o mal no lugar de se afastar dele. Mas o produto, a consequência do testemunho de Jesus é o temor do Senhor. As pessoas começam a levar Deus a sério, a santidade de Deus a sério. Começam a ver que elas não podem brincar de ser crentes. Não podem. Que Deus não tem nada a ver com o mal. E Provérbios insiste ainda mais. Em Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela a verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Você entendeu, meu irmão? Como é que eu vou evitar o mal? Como é que eu vou me afastar do mal? Unicamente pelo temor a Deus. Se eu tenho temor a Deus, eu me afasto do mal. Eu evito o mal. Se eu não me afasto, se eu não evito, é porque eu não tenho temor a Deus. Eu não respeito o Senhor e nem a sua palavra. Na verdade, eu estou brincando de ser cristão. E ai de você, se você não estiver se enganando, não sendo cristão. Porque nós sabemos que aquele que persevera no pecado, deliberadamente se entrega ao pecado, esse talvez nem cristão seja. Portanto, organize a sua vida, ore, peça perdão, peça força a Deus para ter o temor do Senhor. Porque a igreja de Cristo, ela tinha, depois da pregação do Evangelho, a igreja tinha, é uma marca da igreja. A outra marca da igreja que Lucas deixa é o conforto, é o consolo do Espírito Santo. Vejam como Deus é maravilhoso. Você pensa que são apenas deveres, mas não, irmãos, são bênçãos. Sempre são bênçãos. A paz com os inimigos é uma bênção. Crescer em conhecimento, crescer no amor entre os irmãos é uma bênção. Se tornar um cristão aperfeiçoado por Deus é uma bênção, é só bênção. O temor a Deus vai levar a igreja a uma vida moral, a uma vida correta, vai levar uma sociedade a ser transformada completamente. O cristianismo transformou o mundo pagão, paganismo esse que agora está voltando nessa era pós-cristã. Isso é o cristianismo. São bênçãos, porque o temor do Senhor faz com que o mal se anule. E outra bênção é essa, o consolo do Espírito Santo. Por que Lucas faz isso? Existe uma passagem que Paulo deixa mais claro esse consolo, porque a igreja, irmãos, ela sempre passou por lutas, nós todos passamos por dificuldades, mas Deus nos consola. O Senhor nos consola tanto com a esperança que nós temos na eternidade, nos consola com a graça que recebemos em Jesus Cristo,
E Ele nos consola falando diretamente ao nosso coração. Ele nos consola. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 1,6. Veja que maravilha. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eles estavam vivendo uma tribulação, mas receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. Aí Paulo fala, e como Jesus também, como eu também, mesmo vivendo em um momento de angústia, você tem a alegria do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo. Essa é a igreja. Não importa qual a minha situação, o Senhor me consola, o Senhor te consola, o Senhor tem nos consolado nesses dias de vírus, de Covid, o Senhor tem nos consolado. E de maneira que você, mesmo devendo estar triste, você fica alegre, muitas vezes com a alegria do Espírito Santo. Você lê a Bíblia, como Paulo acabou de falar aqui, e você recebe isso com alegria, fica feliz. É o conforto do Espírito, meus irmãos. E outra passagem também ele fala sobre esse consolo, é em 2 Tessalonicenses 2,16, ele diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele está falando que em toda boa obra que nós fazemos, em toda palavra, boa palavra que nós vivemos, o Senhor, Ele está nos confirmando e com isso Ele nos consola. Cristo e o Pai estão nos consolando, irmãos, porque eles estão confirmando que você realmente é filho de Deus, pelas suas boas palavras, pelas suas boas ações, pelas suas boas obras. Isso não vem de você, isso vem de Deus. Ele está confirmando e assim consolando você, não apenas consolando na eternidade, com a boa esperança, com a sua graça, mas também em nossas vidas aqui, em nossa prática aqui. Ele nos consola assim, nos consola, nos transformando em pessoas mais parecidas com Jesus, e assim somos consolados pelo Senhor. Tantas bênçãos, irmãos, a igreja tinha, a igreja ainda tem, e ela ainda pode ter. E depois de todo esse quadro pintado por Lucas, ele diz que o número, a quantidade de pessoas ia aumentando, e aumentando, e aumentando cada vez mais. É interessante, não é? Tanto existe qualidade espiritual, mas também existe quantidade. É qualidade e quantidade. É povo crescendo espiritualmente, mas é também um povo crescendo em quantidade. Esses que vão chegando também é um sinal, eles são um sinal de Deus, de que essa igreja, ela está sendo abençoada, meus irmãos. Se ali existe realmente a verdade, a palavra de Deus e o amor, se existe Cristo ali sendo pregado e pessoas estão chegando, então realmente é uma igreja abençoada por Deus. Que assim seja a nossa igreja, as igrejas do Senhor na face da terra, que possamos chegar nesse momento tão abençoado, depois de pregar o Evangelho, depois de anunciar a Cristo, que o Senhor nos dê cada uma dessas bênçãos que Ele deu na igreja em Jerusalém, em Samaria, na Galileia: paz, edificação, temor do Senhor, tudo isso, irmãos, que o Senhor nos dê tudo isso, consolo, que possamos ver mais e mais pessoas chegando à nossa comunidade para andar conosco e com Jesus. Mas para isso, lembre-se da mensagem de Lucas: é preciso anunciar, testemunhar a Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom receber do Senhor o caminho, Senhor, a maneira de se fazer, de se viver, porque não andamos às cegas, mas o Senhor nos mostra como devemos andar,
o que temos que fazer e o que virá depois disso, as bênçãos que virão depois disso. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que esse quadro pintado aqui por Lucas, pelo teu Santo Espírito, em Atos 9, que um dia, meu Deus, o Senhor possa pintar esse quadro conosco também, Senhor, em nossas vidas, que possamos também ser a tinta desse quadro, uma igreja abençoada por Ti, porque ela realmente viveu de maneira agradável a Ti, pregando, anunciando a Cristo a todos, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço isso, Senhor, na esperança e na crença de que nós isso receberemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.